você precisa mudar sua mentalidade. Como se desse um branco, é como se eu não conseguisse me concentrar. O que te atrapalha hoje não é o nervosismo, o que te atrapalha é o excesso de nervosismo. A primeira coisa que eu quero te falar é que nervosismo é algo normal, tá? E eu vou bater muito nessa tecla nessa aula de hoje. O nervosismo é algo normal, é algo comum e é algo que vai acontecer na sua vida. Porque é o seguinte, se o nervosismo não acontecer na sua vida, é porque o que você está fazendo não é tão importante quanto você pensa. Vamos todo mundo começar a anotar isso aí? Escreve assim no seu caderno, se eu não estou nervoso é porque o que eu estou fazendo não é tão importante. Ah, Pedrão, isso é uma regra? Cara, indica, não vou dizer que é uma lei, mas ela é uma regra importante se você quiser ter um bom sucesso na sua carreira como atleta, se você quiser ter um bom sucesso nas competições. Pô, Pedrão, eu não entendo, tu quer me ajudar a vencer o medo de errar, quer me ajudar a vencer meu nervosismo e a falta de confiança, está falando que nervosismo é bom? Sim. Agora o que você precisa entender é que a chave principal é que o excesso do nervosismo, ele é terrível. O que te atrapalha hoje não é o nervosismo, o que te atrapalha é o excesso do nervosismo. Sabia que o nervosismo te ajuda? Sabia disso? Por que o nervosismo te ajuda? Porque quando você está nervoso, você está ativo, você está atento, você não quer que aconteça aquilo do seu nervosismo, você não quer que se torne uma realidade. Então você está atento. O nervosismo, ele tem a capacidade de te deixar atento, te deixar alerta. E um atleta que vai para um jogo, ele tem que estar alerta. Uma vez eu fui jogar uma partida, cara, e eu não estava nada alerta, eu estava com a cabeça em outro nível, em outro lugar. Tomei um frango, foi histórico. Por quê? Porque eu não senti o frio na barriga antes de começar o jogo. Eu não senti aquele nervosismo antes do jogo começar. Sabe por que eu senti? Eu senti indiferença. Eu senti, tanto faz. E se você quer se tornar um atleta de altíssimo nível, você não pode sentir tanto faz. Muito pelo contrário. Você tá entendendo? Vai pro jogo. Mas eu tô nervoso. Cara, não tem problema, tá nervoso. Não tem problema. O maior problema é quando você não consegue controlar o seu nervosismo. E isso sim é um problema e tanto. Então, cara, não tem problema. Pedrão, eu tô passando por uma fase que eu vou muito nervoso nos jogos. Você tem que começar a fazer o que eu vou te ensinar hoje, que é uma regra de ouro que eu passo para meus alunos na mentoria. E eu vou falar rapidamente para vocês. Não posso entregar todo o ouro, mas eu vou falar para vocês. O ponto que eu quero fazer essa introdução nessa aula de hoje é para te mostrar que não tem nenhum problema você estar nervoso. O problema é estar com excesso de nervosismo. Isso é problemático, família. Não queira ter de jeito nenhum o excesso do nervosismo. Pedrão, quais são os sintomas do excesso de nervosismo? Vamos falar dos sintomas? Você não consegue controlar sua respiração. Você não consegue controlar os seus pensamentos. O seu corpo, ele fica baixo. Eu não sei se vocês vão compreender o que eu vou falar, mas o seu corpo, ele fica pesado. Você fica desatento. Você sente o corpo puxar. Isso é terrível. Eu já passei por isso. E entrar numa partida e eu estava com medo muito grande, excesso de nervosismo. Sabe o que acontece? A perna, ela fica dura, velho. A perna, ela fica pesada. E todas as vezes que a sua perna, ela tá pesada, a sua perna, ela pesa, ela puxa, cara, isso não vai te ajudar dentro de campo. Mas isso tem a ver com o mental. Se eu fosse você, eu anotaria isso no seu caderno também. Nervosismo tem 100% a ver com o mental. 100% a ver com o mental. E é por isso que você tá aqui numa segunda-feira à noite aprendendo sobre mentalidade, porque você cansou de ser um atleta medíocre, porque você cansou de ser um atleta qualquer e você quer chegar no extraordinário. Se você quer chegar no extraordinário, você precisa mudar sua mentalidade. Você precisa virar uma chave na sua vida. Você precisa virar uma chave na mente. A sua mente, ela tem que ser transformada, meus irmãos. Ei, presta atenção nisso aqui que eu tô te falando, que é necessário você entender. A mente é necessária ser transformada quando você está com indicativos de que coisas boas não estão acontecendo. Quais são esses indicativos? Coisas boas? O que eu acabei de falar, os sinais, as travas. Pô, eu tô sentindo meu corpo pesado. Posso te falar de um sinal que quase ninguém fala, mas acontece quando você está muito nervoso? Incapacidade de se concentrar. Quando o atleta, ele está com excesso de nervosismo, ele não consegue se concentrar. Eu tinha um problema muito grande, depois eu fui entender e o nome do meu problema era ansiedade social. Depois eu comecei a estudar, depois eu consegui entender que eu tinha esse problema. Era um excesso de timidez. Mas eu não entendia porque é o seguinte, eu ia para a escola, às vezes eu estudava, só que chegava na hora que eu ia fazer a prova, eu estava tão nervoso e tão ansioso com o que os outros estavam pensando de mim, que eu ia fazer a prova e é como se eu não conseguisse me concentrar e eu só tirava nota ruim. Cara. Pedrão, você tá dando desculpa porque você não estudava. Cara, tinha coisa que eu realmente não estudava, mas tinha coisa que eu estudava, eu pagava o professor particular, eu entendia, mas chegava na hora, é como se desse um branco, é como se eu não conseguisse me concentrar. Por quê? Porque eu estava com excesso de nervosismo. Dentro de campo, como que isso acontece? Você chega pra jogar, eu sou goleiro, então eu não consigo sair do gol na hora certa, eu não consigo ter o tempo de
bola ideal. Por quê? Porque eu estou nervoso. Então eu vou querer dar um passe, mas esse passe pode se dar errado. Por quê? Porque a posição do meu corpo pode ser ruim. Por quê? Porque eu estou nervoso em excesso. Em excesso, isso é terrível. Então eu não tô falando mal, eu não tô falando que não é para você estar nervoso. Mais uma vez eu tô repetindo sobre isso, mas eu tô falando que a partir de hoje você vai ter que aprender a controlar o seu nervosismo se é que você quer chegar em altíssimo nível.